Alexio Divina, conforme Guigo o Cartucho, esse monge do século XII, falecido em 1188, nono sucessor de São Bruno. E então, de segunda a sexta, a menos que aconteça alguma coisa, que nós estamos na nossa formação. Já estamos quase no finalzinho desse documento, depois vamos ver ainda vários outros assuntos, né? A nossa formação monástica em nosso mosteiro, temos assim a alegria, a graça de poder compartilhar com vocês algo de tão importante que é a vida espiritual. Estamos aqui no capítulo 9 desse documento, Scala Claustralium, ou Escada do Claustro. Ele fala, né, para os monges e fala sobre como fazer a leitura espiritual. Já falamos aí sobre a leitura, a meditação, a oração, a contemplação, e agora quase finalmente ele então fala: a graça se esconde. Ó minha alma, prolonguei por muito tempo este discurso, pois era bom para nós estar ali e contemplar com Pedro e João a glória do esposo, e ficar longo tempo com ele, se ele quisesse fazer ali, não 2, mas 3 tendas, conforme Mateus 17, né? Lá na transfiguração, no Monte Tabor. Mas uma só, em que estaríamos juntos, e juntos nos deleitássemos, de maneira muito, assim, espiritual, mística, né? Eu estar com o amado, e o amado, que é para mim, estar comigo. Mas eis que já diz o esposo: deixa-me partir, pois já sobe a aurora. Gênesis 32, 26, quando na luta, né, de Jacó, Israel com Deus, né? Deixa-me, já se levanta a aurora. Não te deixarei, se não me abençoares. Então, muito belo esse texto, né? Então, estar com o Senhor. Por isso que é louvável que até a leitura espiritual seja feita, sabe que hora? De madrugada, como os monges fazem. De noite, né? Bem no amanhecer do dia. É tão gostoso agora nesse tempo, que agora está amanhecendo mais tarde, né? Por causa da mudança do clima. Então, às vezes termina a missa, está escuro ainda. Terminou as laudes, bem escuro. E que bom que a gente conservou as primeiras horas do dia, né? Para o Senhor, para a vida espiritual, né? A aurora no Senhor. Dada, pois, a bênção e mortificada o nervo da coxa, falando de Jacó, e mudado o nome de Jacó para Israel, o esposo longamente desejado se retira por um pouco de tempo, depressa escapa. Jacó vai continuar a andar, mas lentamente. Vai continuar a correr. Daí que vem aquela frase que os antigos falavam e não sabiam onde vinha, né? Correr lentamente. Como isso, correr lentamente? Correr é... né? Correr lentamente. Né? Saber que, como é que é? A tartaruga pode chegar mais rápida que a lebre, né? Porque a lebre pode correr tanto e numa dessas ser atropelada e dar um colapso lá e a tartaruga chegar, né? Tranquilinha, né? Ainda assim também a nossa vida, né? Correr para o Cristo, correr para o Senhor. Eu não lembro bem da história, mas quando eu estudava filosofia e teologia no Rio, lá tinha um cálice muito bonito e me contaram que tinha sido, né, de um grande esportista que tinha recebido muitas medalhas, competições, isso no século, acho que passado, retrasado, né? E então, que ele, quando se tornou monge, depois professor, acho que foi ordenado padre, ele falava: bom, muito bonito toda essa história, todas as competições, mas olha, eu, né, encontrei o Cristo, corri tanto na vida, ganhei tantas medalhas, né? Encontrei, porém, o amor da minha vida, né? O galardão que eu esperava. Então, ele mandou fundir todas essas medalhas, medalhões, e fez um cálice. E parece que escreveu embaixo justamente isto, né? Ter a estatura do Cristo, correr para o certame que nos é proposto. Né? Isso que é importante, né? Temos sim, até nos nossos mosteiros, pessoas que estudaram, que fizeram todos os seus trabalhos, né? E podiam muito bem estar exercendo um serviço lá fora, mas sentem algo, né? E percebem essa ação de Deus. Assim é a história que Deus foi fazendo com cada um. Hoje, aí estamos comentando agora, né? Dia do Rafael Bernays, santo, né? Pascal Radisberto,
Papa Anacleto, né? Depois Clemente, São Marcelino, tem que ser quantos santos hoje? Hoje Nossa Senhora do Bom Conselho, em várias partes do Brasil, no Nordeste, né? É muito venerada. Então, quantos que tiveram as suas alegrias, suas lutas, suas sabedoria e se colocaram totalmente a serviço de Deus, né? Então, pode ser que Deus também desarticule a tua coxa, né? Ou seja, estava tantas coisas, tantos diplomas e tal, e Deus te segura, porque talvez, correndo muito, ia desfalecer, né? E no triato da vida, a nossa vida é assim. Chorar com os que choram, alegrar-se com os que se alegram. Temos que nadar, temos que correr, temos que surfar, temos que voar, né? Sobretudo, né? Na parte espiritual para Deus. Ele se arreda, tanto em relação à vista do que falei, quanto à doçura da contemplação, mas permanece sempre presente quanto à direção, à graça, à união. Quando a alma, então, se encontra com essa palavra, com essa experiência de Deus na vida. Capítulo 10, como a ocultação da graça coopera para nosso bem. Né? Parece que a graça de Deus, onde está? Né? E tudo concorre para o nosso bem. Porque graça é graça, e Deus supõe também a nossa natureza, e a eleva. A graça de Deus que não é inútil em nós. Né? Basta a minha graça, diz, né? A voz de Deus, né? Para São Paulo, né? Então, mas não temas, esposa, não desespere, não penses que és desprezada, se o esposo te oculta por algum tempo a sua face. Tudo isso concorre ao teu bem, e ganhas com a partida e com a vinda. Ele veio para ti, e é também para ti que ele se afasta. Vem para a consolação, afasta-se por cautela, a fim de que a grandeza da consolação não te ensoberbeça, evitando com a presença contínua do esposo, te leve a desprezar as companheiras e atribuas a consolação não à graça, mas à natureza. Está vendo? Não a graça, mas a natureza. Deus supõe, então, com todas as tuas possibilidades, né? Talvez tenha seguido a voz de outros pastores, de outros que ontem nós escutamos, eu sou o bom pastor, né? Ego eimi, ro, poimei. Então, quando tem duas vezes o artigo ro no grego, significa que é mesmo, não é um entre outros, é o bom pastor, que dá a vida, que te chama pelo nome, que não só conhece assim o teu passado, né? Mas te chama a seguir nos seus sagrados ombros. É uma graça maior de Deus. Esta graça o esposo a concede quando quer e a quem ele quer, e não se possui como direito hereditário de passar de um para o outro, né? Nós temos que passar um para o outro, bom exemplo, que depois cada um vai construir ou não esta sequência, esta hereditariedade espiritual. É conhecido o provérbio que diz que a familiaridade excessiva gera o desprezo. Então, muita intimidade, muita familiaridade perde a autoridade, perde a liberdade de corrigir, de ser corrigido. Ele se afasta, pois, para não ser desprezado, se é demais assíduo, e para que, ausente, seja mais desejado, e desejado seja procurado com maior ardor, e longamente querido seja, enfim, achado com maior alegria. Todo esse texto da carta da Calstralis, né, do Dom Guigo Cartucho, ao irmão Gervásio, sobre a vida contemplativa, está refletindo no exemplo que ele deu daquele versículo do Sermão da Montanha, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então aqui está falando que esse esposo do qual sim nós temos que nos enamorar é o Cristo. É a igreja que se namora do Cristo. Então, se eu sou impuro, né, o Senhor puro vem e nos dá a sua graça e restaura em nós as maravilhas do seu amor. Então diz, além disso, se nunca faltasse essa consolação que em relação à futura glória a revelar-se em nós, enigmática e parcial, talvez julgássemos que temos aqui cidadania permanente e procuraríamos menos a futura. Por isso que a nossa cidade é o céu.
Por isso estamos aqui de passagem. Por isso que temos que um dia mais cedo ou mais tarde morrer, ou de Covid, ou sem convidar, ou convidado, né? Parafraseando um pouco, né? Mas é isto, estar em Deus, né? Isso que é muito importante. Assim, para não tomarmos o exílio por pátria, o penhor pelo pleno valor, é que o esposo vem de tempos em tempos, ora trazendo consolação, ora a substituindo pelo leito de doente. Então, nessa alternância entre alegria e tristeza, saúde e doença, né? É uma luta, é um combate. Então, o Senhor permite tudo isso para que a gente não pense que aqui está tão bom aqui que eu vou ficar aqui. Tá bem? Que bom que a longevidade tem aumentado. Se bem que agora no Brasil, parece que por causa dessa tal da pandemia, como muitos foram fechados como mortos por Covid, né? Parece que diminuiu, quanto? 3 anos, né? Então, desde 1947, né? Não tínhamos diminuído. Bom, estamos dizendo por quê? Porque já pensou que estava aumentando a longevidade, a expectativa de vida. Então, já pensou a expectativa de vida? Você ficar até com 90, 100 anos, 110, bonito, né? Nossa, né? Mas se agora aí, quantos anos você tem? Reclama da vida, de dor, não sei mais o quê. Imagine ficar até 100 e tantos anos, quem é que vai cuidar? Porque antigamente tinha netos e bisnetos, hoje não tem, as famílias não têm, né? Então, é melhor até viver, sei lá, até quanto Deus quer, né? Com uma vida saudável na fé, do que ficar, digamos, como se diz, né? Dando trabalho para os outros, onerando até né, a previdência, aquela coisa toda, né? Então, estar pronto, estar de malas prontas, né? O São Rafael, celebrado hoje, morreu com 27 anos, né? E tantos outros que morreram tão jovens, né? E tão adultos. Olha, até hoje, por que a memória deles é tão lembrada? Porque bastou aqueles poucos anos, né? Para estar em Deus. Ainda nessa semana eu visitei uma senhora que há 40 anos estava com muita hemorragia, grávida, e o médico, já naquele tempo, né, queria que ela, como se diz, né, interrompesse a gravidez. Olha que bonito o termo, né? Interrompesse a gravidez. Mas aí a nossa serva de Deus, que está também a poucos metros sepultada aqui, ela disse, não, vamos levar adiante esta gravidez. E olha aí, nasceu a criança, 40 anos. Sim, faz um mês agora que ele faleceu de Covid. Mas vai dizer que não valeu a pena ter acolhido, nesses 40 anos, uma pessoa exemplar, muito generosa, atenciosa aos pais. E assim, um lá está agora com Alzheimer, e a mãe já, acho que com 90 e tantos, né? Mas está ali, firme, agradecida assim pelo dom desta gravidez, né? E ao mesmo tempo, sim, com saudade, com lembrança, com dor, mas com esperança na vida eterna, né? Na ressurreição. Vi lá o altarzinho em que ela reza, né? E tudo, mesmo que o marido já não entenda mais nada, tudo, precisa de tudo, mas valeu a pena. Então, que coisa bonita, né? Deus permite que saboreemos por um pouco de tempo a sua doçura, mas antes que seja plenamente sentida, ele se esvai, não é assim? Estava tão gostoso quando vê. Pode ser que você também pense, Senhor, onde estão as vossas maravilhas do passado? Eu não vejo nada. Mas é bom que nós passemos por essas noites escuras, por esses momentos de assídia ou assédio espiritual, de aparente demora ou ausência de Deus. O importante é estar perseverante ali. Assim, voejando sobre nós, de asas abertas, ele nos provoca a voar. Deuteronômio 32, 11. Como a águia, como se dissesse, experimentastes um pouco da minha suavidade e doçura, né? Mas se quereis saciar-vos plenamente agora, correi atrás de mim ao odor dos meus perfumes. Cântico 1, 3. Que coisa linda. A águia, ela cria lá os filhotes, aquela coisa, ai, que gracinha, que fofinho e tal. Mas chega um momento que ela pega com o bico assim e joga lá fora o filhote. E a hora que ele vai, a ponto de se esborrachar lá, ela vem e levanta o filhote pela asa e solta. Até que um dia o nenenzinho, né, aprende né, a voar. E é assim. E é assim. É a águia que também tem que
momento que ela tem que quebrar o bico, literalmente, arrancar aquele, né? Se ela não fizer isso, não nasce um novo bico, né? Então é assim também a nossa vida espiritual, né? Então muitas vezes Deus também nos incita a cair, né? Mas há males que vêm para bem, é para aprender a voar, a ser adulto, a não ser infantil, porque infantil sempre vai ser vitimista, chantagista, mentiroso, e Deus nos incita a voar. Então levantai os corações para o alto, onde está a direita do Pai. Então corações ao alto, sussurra corda, levantemos os corações. Aí me vereis, não mais em figura e enigma, mas face a face. E então o vosso coração gozará plenamente, e o vosso gozo ninguém vos tirará. João 16, 27. Ninguém roubará de vós esta felicidade. Então, se você esteja passando talvez agora por um tempo de turbulência e tal, calma, espera no Senhor. Como ontem nós escutamos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu tenha que passar por esse vale difícil, perdas, sofrimentos, angústias, complexos, estados psicológicos difíceis, mas Deus é o sustento da minha vida. Ele que me consola e me faz, então, sempre caminhar. Capítulo 11. Com que cuidado a alma se deve comportar depois da visita da graça? Quando a graça de Deus nos visita. Mas acautela-te, ó esposa. Quando o esposo se ausenta, não vai para longe, não vai muito longe. Ele está testando o nosso amor. Se não o vês, ele sempre te vê. Ah, Deus não me vê. Deus te vê. Deus te vê. Ele é cheio de olhos à frente e trás. Ezequiel 1,18. Né? Tem a onisciência, onipresença, onipotência. Jamais podes fugir da sua vista. Não queira fugir diante de Deus. Se suba aos céus, ali está. E se desce a montanha, ali está, né? Conhece os meus pensamentos. Girar o Salmo 139. Tem junto de ti seus enviados, espíritos que são como que mensageiros muito sagazes, que vejam como te conduzes na ausência do esposo, e te acusem diante dele, se descobrirem em ti algum sinal de impureza e de leviandade. Então, ele está ali à espreita, torcendo para que logo a pessoa se dê conta que somente esse esposo verdadeiro a ama, a corrige, a leva nos seus sagrados ombros e lhe dá a paz. Esse esposo é cheio de zelo. Se acaso acolheres um outro amante ou te empenhas em agradar mais a um que a outro, ele logo se afasta de ti e se une a outras virgens fiéis. Então, porque Deus não deu ciumento. Aqui nos faz refletir nas parábolas das 10 virgens, né? Nós somos, então, essas prudentes ou imprudentes? O que significa este óleo? Então, eu tenho que me enamorar do Cristo e sentir-se amado por Ele. Estar com Ele, algo de indissolúvel e para sempre. Indelével, que nada e ninguém poderá. Porque nosso Deus é um Deus fidelíssimo. Aquilo que eu já falava aqui na formação e agora pelas lives, né? Perguntaram um dia para a Madre Teresa de Calcutá, acho que para provocá-la, uma repórter, ou porque ela era uma repórter mesmo, sei lá, né, ignorante. Madre, a senhora é casada? Ela assustou, ficou um pouco assim parada, disse: minha filha, sou casada e muito bem casada, e meu marido é ciumento. Não sei se a repórter entendeu, né? Ou se era isto mesmo, né? Mas sou muito bem casada. Né? Casar-se com Deus, seja aí na sua vida matrimonial, na vida espiritual, na vida religiosa. É delicado esse esposo, é nobre, é o mais belo dos filhos dos homens. Salmo 45, 3. E ficou também tão desfigurado que diante dele virava um rosto por amor a nós, quando o traímos, quando os adulteramos contra ele. E assim, não quer ter uma esposa senão perfeitamente bela. Se ele vir em ti uma mancha ou uma ruga, logo desvia o seu olhar. Então Deus não olha os nossos fraquezas, nossos pecados, né? Os pés de galinha, as rugas, né? Deus nos chama, né? Volta a minha amada, volta a tua beleza original.
né? Eu te vi, eu te escolhi, eu te apaguei, apago tudo aquilo que possa ter acontecido. Esse é o nome de Deus. Porque às vezes nós ficamos remoendo coisas, né? Uma vez uma senhora já de 80 anos veio toda aflita porque não tinha tanta noção de Deus, e depois, escutando uma pregação, ela se deu conta que há 70 anos antes ela tinha acontecido uma coisa que nem era culpa dela, e ficou ali martelando, 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 né? Então aí que está a ignorância vencível e invencível. Deus nunca vai nos cobrar por aquilo que aconteceu sem querer, ou mesmo querendo, mas depois a graça de Deus nos recuperou, né? Deus pode fazer do pecador um santo. Se não suporta, ele não suporta nenhuma impureza. O esposo não suporta nenhuma impureza. Lembramos que o Guigo está explicando esse texto, bem-aventurados puros de coração. Se, pois, casta, ser reservada e humilde, né? Tenha modos, como se diz, né, aqui na gíria, tenha modos, né, para merecer a visita frequente do teu esposo. Hoje mesmo no refeitório foi lido, né, como é que o Dom Abade Chotard, né, fala para os sacerdotes e mais ainda, né, para os monges, né, uma visita ao Santíssimo Sacramento, uma jaculatória, um ato de devoção, né, uma oração, um silêncio. Tudo isso nos ajuda a dizer, né, eu te amo. Não era assim que Santa Teresinha, às vezes estava tão atarefada, ia lá no sacrário, Jesus, só vim aqui para te ver, para falar te amo. Tchau, tchau, tô indo, tô ocupado, tchau. Né? Então, era assim. Temo que esse discurso te tenha prolongado demais. Aliás, se tenha prolongado demais. Até que não é tanto, não. Porque tem livros antigos que são centenas de páginas. Mas a matéria abundante me obrigou a isso. Assim como a sua doçura, falar das coisas de Deus. Não prolonguei por minha espontânea vontade. Foi o seu encanto que me arrastou sem sentir. Então, me sinto elevado pela graça de Deus. E para as coisas de Deus, como me sinto cheio dele, nada é demorado. É triste quando às vezes numa missa o pessoal fica olhando no relógio, né? Ou chega, já começou a missa, ou na hora de ir embora, ide em paz e o Senhor vos alcance, porque, né? Então, estar com Deus, estar com o Senhor. Então, mais um trechinho. Vocês têm aula, não? Então, capítulo 12, recapitulação do que foi dito. Aí Guigo se dá conta, né, um documento do século XII, que precisaria, então, retomar um pouco esses princípios. Então, para que se possa ver melhor em conjunto o que foi dito em forma mais desenvolvida, vamos recapitulá-lo em resumo. Assim como foi notado nos exemplos propostos, podes ver como os ditos degraus se ligam uns aos outros entre si, e como um precede ao outro, tanto no tempo como na casualidade. Então, qual o primeiro fundamento? Vem a leitura. Lembram-se da casca do abacate? Vem a leitura. Ela fornece a matéria e nos leva à meditação. A meditação, por sua vez, segundo degrau, perscruta com maior diligência o que se deve desejar, e como que cavando, acha e mostra o tesouro, mas como não pode por si mesmo obtê-lo, guarda-o naquele momento e o leva à oração. É a polpa do abacate, né? A oração já é você desejar, então, né? Então, experimentar esta vitamina, né? Então, a oração, elevando-se a Deus com todas as suas forças, obtém o tesouro desejável, a suavidade da contemplação, que é como que você toma aquela vitamina e está satisfeito. Então, sobrevindo à contemplação, o que é difícil, porque não é tão fácil. Uma das coisas que o inimigo sempre vai querer é tirar a atenção, nos distrair. Vem um sono, vem uma dúvida, vem tentação. Então, chegando à contemplação, ela recompensa o trabalho dos 3 degraus referidos: leitura, meditação, oração, embriagando a alma sedenta com o orvalho da doçura celeste. Então, essa contemplação, eu posso estar
numa cadeia, mas posso estar como o Estevão, né, sendo apedrejado, e ele fala, vejo os céus abertos. Como aquele vídeo das Carmelitas na França, né, cantando o Veni Creator, vem Espírito Santo, e as cabeças sendo cortadas, né, uma a uma. As vozes vão diminuindo, porque vão morrendo, vai até que a última, né, amém, paf, né? Que coisa, né? Que coisa, que fé. Então, a leitura é feita segundo um exercício mais exterior. Leitura, saber ler, ter leitura. Como o pessoal fala, padre, eu não tenho leitura. Eu falo, melhor ainda, viu? Porque aqui diz que uma vez teve uma nossa Liga Consagrada, foi no encontro do Comire, Comissão Missionária Regional, era do diocesano, e lá tinha uma senhora, como se diz, iletrada. Ela falava, eu não tenho leitura. Mas ela falava de uma maneira assim, bem simples, né? Ela falava assim, mas então, meus irmãos, eu não tenho leitura. Mas todo dia eu abro a minha janela e ponho minha Bíblia, nem sei se está para frente, para trás, se está de ponta cabeça, eu ponho a minha mão ali e falo, olha aqui, meu Jesus. Eu não sei o que está escrevinhado aqui não, viu? Mas eu quero, né, falar que eu acredito, né? E reza ali as suas rezas, beija a Bíblia, fecha. Que coisa, né? Deus pode exigir mais de nós, né? Que temos conhecimento, que temos a graça de tantas coisas e às vezes sermos muito piores, né? Do que tantos, porque deles é o reino dos céus. Então a leitura é um exercício exterior, mais exterior. A meditação, segundo uma inteligência mais interior, já vai entrando no mistério, né? É a polpa do abacate, né? A oração, segundo o desejo. E a contemplação passa acima de todo sentido, em que a pessoa se sente, né, em êxtase, né? Como disse, é muito raro, porque é mais fácil o demônio tentar tanto a gente que você termina a oração e sai pior do que entrou. Não digo assim, espero que não, né? Mas no sentido de que na hora você distraiu, você julgou, você se lembrou que tinha que fazer tantas coisas, e o Salmo fala de alegria, você está triste, porque a oração é um combate. É um combate. E é nessa hora que tem que desligar-se, se colocar na presença de Deus. Então, o primeiro degrau é dos principiantes, a leitura. Um B com A fica Ba, um B com E, Babé, um B com I, Babebi, um B com O, Babebi, Bó, um B com U, Babebi, Bó, Bu. Assim eu aprendi quando eu aprendi a ler. O segundo, dos que progridem, a meditação. Dos que progridem, porque é um progresso espiritual, né? Aqui não se trata tanto de exegese, de estudo. O terceiro é dos fervorosos, é a oração, a piedade. Não aquele pietismo. Até no almoço hoje o cardeal Dom Chotar falava, né? Tanto um pietismo, um devocionalismo, uma coisa de sentimento, né? Mas algo de fervoroso, mas, digamos, então, moderado, né? O quarto, dos bem-aventurados. Por isso nós não somos ainda bem-aventurados, né? Porque nos custa, às vezes, encontrar esta força maior da experiência do amor de Deus. Então, mais um trechinho, já que sábado, ontem não tivemos. Capítulo 13, como os mesmos degraus são ligados uns aos outros. E às vezes pode ser que você, quando era criança, você não subia de um degrau para 3, né, de uma vez, assim, né? Eu me lembro um dia que eu desci a escada antiga do mosteiro aqui, assim, muito rápido, e Dona Rani me fez, falou assim, volta lá, desce agora como gente. Né? E hoje estou descendo, acho que nem como gente, viu? Como velhinho, porque tem que, né, vai chegando a idade, a gente tem que ter atenção. E aqui a escada em L, né, é redonda assim, tem o meio é bem curtinho e a beirada perto da parede é bem mais larga os degraus, né? Então assim também vamos ter atenção nessa nossa parte espiritual. Ler como gente, descer como gente, né? Esses degraus são de tal modo ligados e de tal modo servem uns aos outros que os pretendentes pouco ou nada aproveitam sem os seguintes.
Porque se é degrau, suponho que tem um acima, um abaixo, porque não tem sentido estar no plano reto, né? E os seguintes, por sua vez, nunca ou só raramente podem ser adquiridos sem os precedentes. Hoje em dia, por causa das questões dos bombeiros, aí temos porta antifogo, guarda-corpo, né? Uns... a gente falava antigamente daqueles corrimões, né? Como aqui é cata-velho, né? Tudo, né? Não, todos nós um dia teremos que usar tudo isto, né? Que adianta, com efeito, ocupar o tempo sem contínua leitura? Percorrer os feitos e os escritos dos santos, olha aí hoje, quantos santos nos dias de hoje, se não esprememos o seu suco, mastigando, ruminando, você vai, nossa, aquele santo falou isto, aí você novamente entra em conflito, aí, não, mas o santo falava isso, você está sempre, né, ruminando a palavra, e não o passamos até o mais íntimo do coração, engolindo, a fim de que por eles consideremos diligentemente o nosso estado e cuidemos de praticar as obras daqueles cujos feitos queremos ler frequentemente? Então, uma coisa chama a outra. Assim como um abismo chama outro abismo, assim também uma nuvem chama a outra nuvem, aspirando os bens mais altos. Então, não podemos só ficar na leitura, no intelectualismo, na teoria, porque quantos que sabem até a Bíblia de cor e salteado, mas não a amam, não a vivem, não a leem em comunidade, não a meditam, né? Não a trazem para si, mas só para os outros. Epa, essa palavra é para aquele. Mas como havemos de cogitar essas coisas? Ou como podemos evitar que, meditando coisas erradas e vãs, se transgridam os limites constituídos pelos nossos pais, a não ser que sejamos antes instruídos a tal respeito pela leitura e pelo ensino? Então a pessoa se sente ali dentro daquela leitura. O ensino, de certo modo, se relaciona com a leitura, o que nos leva habitualmente a dizer que lemos para nós mesmos ou para os outros, mas também o que ouvimos dos mestres. Então, se alguém está lendo, porque alguém escreveu, e esse alguém, se é um texto bíblico, é lógico, é um mestre, é o Espírito Santo, né, que inspirou, o agiógrafo, né, que a inerrância da Bíblia, a palavra de Deus tem uma inerrância, ela não contém erros. Mas o Gênesis fala das eras geológicas. Não, a intenção não é explicar a origem no sentido científico, mas para mostrar que tudo que Deus fez foi bom. Criou os espaços, habitando os espaços, né? E o sétimo dia, que é o domingo, o dia que o Senhor fez para nós. Igualmente, que vale ao homem ver pela meditação o que deve praticar, se não pode fazê-lo senão pelo auxílio da oração e pela graça de Deus? Seria uma meditação simplesmente, né, de comparações, fazer uma sinopse. Nós temos aqui o livro Sinopse, a sinopse é dos 4 evangelhos, então que tem, então, assim, 4 catenas, 4 colunas, em que vai vendo tal evangelho. Tem nos 4 evangelhos. Tal só em Lucas. Essa frase só está em Marcos, né? Então não pode só simplesmente saber pela intelectualidade. Tem que ter a leitura, a meditação, a oração, até mesmo a contemplação, né? Estarei possuído pela graça de Deus. Porque todo dom excelente, todo dom perfeito vem de cima e desce do Pai das luzes. Tiago 1:17. Então, por isso nós invocamos o Espírito Santo para ler a Escritura, no Espírito que a inspirou, porque senão, como disse, está escrito no Salmo, Deus não existe. Mas no Zitzeleber, no contexto, você vê que na frase anterior está escrito, diz o sensato em seu coração, 2 pontos, Deus não existe. Porque tem muitas pessoas que para tudo se justificariam com a Bíblia, para tudo, né? Por isso temos que ver aquilo que a igreja, o seu magistério, os santos padres nos ensinam, né? Foi ontem, né? O discurso sobre os evangelhos de São Gregório Magno. Agora o padre confundiu Evangelho de São Gregório. Não, é o comentário dos 4 evangelhos, segundo São Gregório Magno, né? Que foi o grande papa da igreja. Então, sem ele, nada podemos
ao passo que ele faz em nós as obras, sem Deus, né? Mas não sem nós, sem nós. Aquele Deus que nos criou sem nós, não se sentirá bem, não salvará o mundo, sem que também nós, embora tão pequenos que somos, façamos a nossa parte, né? Isso que é maravilhoso. Pois somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3:9. Como diz o apóstolo, Deus quer que lhe supliquemos, quer que abramos a graça que vem e bate à porta, o seio da nossa vontade, e lhe demos o nosso consentimento. Fala, Senhor, que o teu servo escuta, né? Que o teu servo ouve. O Senhor exigia esse consentimento da samaritana quando dizia: chama o teu marido. João 4,16. Como se dissesse: quero te induzir à graça, aplica o teu livre-arbítrio. Vamos ver. O que ela ia responder? Eu não tenho marido. Eu tenho 5 maridos. Ela foi esperta. Eu não tenho marido. E falou certo, porque ela não tinha marido. Ela esteve com homens, mas não eram seus maridos. Pois então, o versículo capital de todo esse livro é: bem-aventurados os puros de coração. Pode ser que nas nossas andanças da vida tenhamos conhecido muitos maridos, muitas esposas, até que venha alguém que nos ama sem nos possuir. E nós podemos, como aquela mulher, né, Maria Madalena, que joga aos pés de Jesus todos os seus perfumes, esvazia, né, porque encontrou alguém realmente que amava, de forma que ela nunca mais ia procurar em outro um carinho, um afeto que não lhe trazia realmente a verdade. Inflamada, pois, pelo desejo, volta-se para a oração dizendo: Senhor, dá-me desta água, a fim de que não venha mais ter sede. Ela está pensando, né, na água material. Assim, portanto, a palavra do Senhor, que ouvira e depois meditara, a incitou à oração. A levou à oração: dá-me desta água. Entenderam? Ela fala, ela lê, ela repete o que talvez estava lido, ela medita, ela fala: dá-me desta água. Como haveria de tornar-se solícita na súplica, se antes a meditação não a tivesse feito arder? Ou de que lhe serviria a precedente meditação, se a oração seguinte não obtivesse o que aquela lhe mostrara? Para que seja, pois, frutuosa a meditação, é preciso que ele siga o fervor da oração, da qual é como um efeito a doçura da contemplação, que só os bem-aventurados, como ele próprio diz, poderão chegar a contemplar. Pois então, queremos que amanhã nós continuamos e terminamos, né? Amanhã sobrou pouca coisa deste livro, A Scala Claustralium, a escada do claustro, carta de Guigo, nono sucessor de São Bruno, o Cartucho, a carta dele ao irmão Gervásio sobre a vida contemplativa. Muito bem, obrigado pela sua atenção, sua presença. Vou fechar aqui o YouTube. Hoje, às 7 da noite, a Santa Missa. E embora vai ser só... sim, hoje vai, como tem um padre diocesano e 2 que vão ser ordenados diáconos nessa semana, estão fazendo um retiro, eles participarão da missa hoje. Então, teremos que estar mascarados, porque terá mais que uma pessoa lá na missa. Que Deus abençoe a todos, muita paz.